Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre o sexo, né, nessa fase da Covid-19. Eu vou dar algumas dicas para vocês se realmente pode ou não fazer sexo durante, né, esse período de isolamento da Covid-19, se realmente o sexo ele transmite o coronavírus, que é uma grande dúvida, né? E para me ajudar a passar essas informações para você, eu vou utilizar um guia que a Prefeitura de Nova York, que vocês estão acompanhando pelas notícias, né, nos veículos de comunicação, está entre as cidades mais afetadas pela Covid-19 agora, durante esses dias, ok? Então, a Prefeitura de Nova York lançou, né, publicou um texto falando, né, sobre essas dicas, né, expondo a segurança nas práticas sexuais durante esse período de pandemia, né? E é muito interessante para você que está aqui no Brasil, né, para que você também se prepare. Então, serão 5 tópicos que nós vamos falar sobre o sexo durante a pandemia Covid-19, nosso isolamento social, tá? Mas a grande questão que o pessoal pergunta, e muita gente me pergunta também, alunos, né, clientes que eu atendo, pessoas da nossa audiência aí dos nossos podcasts, Everton, mas nós podemos fazer sexo durante, né, esse período de pandemia por conta do coronavírus? E aí, né? Já que a gente está em isolamento para diminuir, reduzir a disseminação da Covid-19, né? Então vamos ver algumas dicas. Serão 5 dicas que eu espero que possa te ajudar a entender melhor como a Covid-19 acontece no nosso lado sexual, tá? O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é saber como o Covid-19 se espalha, né? Lógico que a gente está cansado de ver isso nas notícias, né, nos veículos de comunicação, mas é importante a gente ver aqui também, certo? Você pode ter o Covid-19 de uma pessoa que já está contaminada com o vírus, certo? Então a pessoa ela pode se espalhar, né, assim, 2 metros, 1,5 metro, 1 metro, ou até mesmo muito próximo de você, você pode contrair a Covid-19. Quando a pessoa tosse, a pessoa espirra, certo? Então o vírus ele pode se espalhar através de contato direto com a saliva ou muco, certo? Então, isso é importante a gente entender como o Covid-19 se espalha, né? Porém, todas as organizações de saúde mundial estão aprendendo ainda sobre o Covid-19 e o sexo. O mais importante a gente precisa entender o Covid-19 ele foi encontrado nas fezes das pessoas infectadas pelo vírus. Aí entra o sexo anal, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, o Covid-19 foi encontrado nas fezes das pessoas infectadas. O Covid-19 também, né, quando a gente fala de sêmen fluido vaginal, ele não foi encontrado no sêmen e no fluido vaginal até agora. Vamos recapitular? Ele foi encontrado nas fezes das pessoas infectadas, porém, o Covid-19 ainda, como eu digo, ainda, por conta dos estudos, ainda não foi encontrado no sêmen ou no fluido vaginal, certo? E nós sabemos também, pela Organização Mundial da Saúde, que outros coronavírus não são transmitidos eficientemente através do sexo. Ou seja, o sexo em si, ele não transmite o Covid-19. Olha que legal, né? Então, isso é importante salientar, tá? Então, nesse primeiro ponto que é importante você saber, que você pode contrair o Covid-19 com contato com a pessoa, então a pessoa pode ter próxima a você, a partir de, lógico, nem não tão contato direto, mas de 1 metro, meio metro, 1,5 metro, até 2 metros, você pode ser contaminado pelo Covid-19. Quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra, né, o vírus pode sim, ser impregnado em superfícies, aí o tempo de durabilidade do vírus, né, de sobrevivência do vírus, aí varia muito de cada superfície, por isso que a gente tem que sempre estar com álcool gel na mão, passar álcool nas superfícies, né? E ele se espalha diretamente, contato direto com a sua saliva e o muco. Ele foi encontrado também nas fezes, porém,
ele não foi encontrado no sêmen ou fluido vaginal. Por que eu repeti isso? Everton, você repetiu isso. Por que é importante? Veja bem, o fato dele não transmitir pelo ato sexual não significa que ele não possa ser transmitido por outros contatos. Porque se você tá com a pessoa, você vai beijar, você vai abraçar, você vai ter... Então, né, tudo bem que o sexo em si não traz a contaminação pelo Covid-19, mas existem outras situações. Aí nós vamos para as outras dicas. Então, essa primeira dica é para você entender como o Covid-19 se espalha, né? Então, nas fezes ele foi encontrado, mas ele não foi encontrado no sêmen ou no fluido vaginal. Então, a segunda dica ela é muito importante. Faça sexo com o seu parceiro, com as pessoas próximas a você, né? O seu parceiro sexual ou a parceira sexual sempre é mais seguro, certo? Sempre é mais seguro. Everton, a masturbação, ela espalha o Covid-19? Segundo as informações que eu busquei através das organizações de saúde, até mesmo desse guia da Prefeitura de Nova York, a masturbação não espalha o Covid-19, principalmente se você lavar as mãos. Né? E também, Everton, e os brinquedos sexuais? Se você lavar as mãos e os brinquedos sexuais que você vai utilizar com água e sabão pelo menos 20 segundos antes do sexo e depois do sexo, você corre muito menos chances de ser contaminado pelo Covid-19, certo? Então o parceiro ou a parceira, né, próxima a você é o mais seguro. Então, fazer sexo com alguém que você mora, né, que convive, esposa, namorada, noiva, mas que é o seu parceiro fixo ou parceira fixa, certo? É muito mais seguro, né, ter o contato próximo, incluindo o sexo, incluindo o ato sexual em si, né? Então, por isso que o isolamento social está sendo feito, né, para diminuir as chances de contaminação. Então, se você está com o seu parceiro ali, em isolamento, então você não vai pegar o Covid-19 só por fazer sexo ou só por beijar. Se nenhum dos dois tiver sido contaminado, não há problema. Lógico, vamos lembrar que ter sexo sempre com os parceiros tendo seu consentimento, seu devido consentimento. Nada sem consentimento. Se um não quiser fazer, não faça, né? Isso é muito importante. Até mesmo porque eu estava vendo números importantíssimos. 85% das pessoas são afetadas por a queda de libido pelo estresse. Então, esse estresse que nós estamos vivendo pelo Covid-19, pelo isolamento social, vai ter uma redução do libido. Fato, né? Nem todo mundo vai sentir vontade de fazer sexo durante esse isolamento social. Mas quem sentir vontade, procure tomar esses cuidados que eu tô passando para vocês. Então, se você faz sexo... Everton, mas eu não tenho parceiro fixo, eu faço sexo com outras pessoas. Então, uma dica que a Prefeitura de Nova York deu, que é, óbvio, né? Tem o mínimo possível de parceiros ou parceiras, né? Então, nesse período, porque eu gosto de fazer, eu quero fazer, então tem o mínimo possível, né? Se você costuma encontrar parceiros sexuais online, ou você que ganha vida fazendo sexo, considere fazer uma pausa nessa, né, dessas pessoas, né, desse período. E opte em situações, né, de vídeo, o sexting, né, que é aquela mensagem de texto, né, mais sexualizada, salas de bate-papo, né, com atos sexuais, filmes adultos são interessantes, né? Então, nesse segundo ponto, Everton, eu posso então me masturbar? Pode. Você não vai pegar o Covid-19 se masturbando, certo? Principalmente se você lavar as mãos, concorda? Lave as mãos antes, sim, 20 segundos antes. Everton, utiliza os brinquedos sexuais, sem problema. Lava com água e sabão 20 segundos antes e depois, tá? Isso é muito importante também, depois, sempre, certo? E isso que é o lado bom das pessoas hoje. O pessoal tira sarro, né, das pessoas. São casadas, então agora você tem o seu parceiro fixo, então agora é o momento que você pode realmente ter uma relação sexual com mais segurança, né? E se você tem diversos parceiros, por favor, né, tem uma pausa aí que é muito interessante, tá? Terceira dica, que é muito cuidado. Vamos falar sobre tomar alguns cuidados durante o sexo, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte: tudo bem, o sêmen e o fluido vaginal não transmite o ato, né, não transmite o Covid-19, não transmite, né, o coronavírus. Porém, todavia, contanto, a gente precisa tomar algum cuidado. Então, nesse item 3 é muito importante. Primeiro,
Beijar pode passar facilmente o Covid-19. Então evite beijar alguém que não faz parte do seu ciclo ali de pessoas, ou até mesmo não beijar, né? E se você tem o seu parceiro ou sua parceira, você pode beijar desde que nenhum dos dois tenham sido contaminados por coronavírus, né? E o sexo anal, Everton, né? O rimming, né? Que é o que a gente chama de boca do ânus, ele pode espalhar o Covid-19. Justamente por quê? Porque os vírus foram encontrados nas fezes, né? Então, pode entrar em contato com a boca, enfim, e pode ter problema aí com o Covid-19. Então, preservativos, né? Preservativo bucal também, bucal é legal, pode reduzir o contato com a saliva ou fezes, então pode reduzir a chance de ser contaminado pelo Covid-19, certo? E isso que é muito mais importante, né? Então, lavar louças antes e depois do sexo é muito importante, né? Então, por quê? O pessoal que tá lá em casa lavando louça tá com a mão sempre limpa. Então, lave as mãos com frequência, com água e sabão, pelo menos 20 segundos, certo? Então, a gente volta aí, tá? Alguns cuidados. Então, Everton, sexo anal pode... de repente, eu tô saindo com uma pessoa e eu não sei se ela tem Covid-19. Ela pode ser assintomática, por exemplo. Mas eu não beijei, sei lá, e eu tô fazendo sexo anal sem preservativo. Posso ser contaminado pelo Covid-19? Pode. Olha só. Então tem que tomar cuidado, né? Desinfectar todos os teclados, telas sensíveis, né, que você utiliza, né, as telas touch, principalmente se você está assistindo para pornografia, enfim, ou qualquer outra coisa. Mas é importante você ter esses cuidados também, que é o que todo mundo está falando na televisão, nos veículos de comunicação, tanto digitais quanto os tradicionais, né? Então, Everton, se eu beijar, eu passa facilmente Covid-19? Sim. O sexo em si transmite Covid-19? Não. Sexo anal aumenta a chance de contaminação? Sim. Então, olha só. Olha quantos cuidados você precisa ter. Então, eu não sei se o meu parceiro ou minha parceira tem o Covid-19. Né? Eu não tenho certeza, mas a gente quer fazer sexo. Então, procura ter um mínimo de contato ali, né? Toma um banho antes, evita beijar, evita, né, ter alguns contatos mais expressivos ali com essa região. Mas, lembrando que o ato sexual em si não transmite Covid-19, mas os outros contatos sim, né? E vamos para o quarto ponto que é muito importante. Se você não estiver se sentindo bem, não faça sexo com o seu parceiro ou sua parceira, mesmo que ele queira ou ela queira. Se você não está se sentindo bem, é seu direito, é o seu direito como pessoa dizer não, eu não vou fazer, eu não quero, não estou com vontade, certo? Então, se você ou seu parceiro ou parceira pode ter o Covid-19, evite o sexo, principalmente o beijo, né? Principalmente o beijo, porque dificilmente você vai fazer sexo e não vai beijar, né? Lógico que existem posições que vão facilitar isso, mas evite, né? E se você começar a se sentir mal, certo? Pode estar prestes a desenvolver os sintomas do Covid-19, que isso inclui febre, tosse, dor de garganta, falta de ar, alguns sintomas novos, que é a perda do paladar, a perda do olfato, né, sensíveis também. Então, também evite de fazer sexo, né, principalmente beijar. Lembramos, né, que eu estou passando para vocês essas dicas. Everton, o sexo transmite Covid-19? Não, ele não foi encontrado no sêmen e no fluido vaginal. Porém, nós temos outros contatos. Então, é impossível você fazer o sexo com alguém. Eu não estou dizendo impossível, acho que depende muito da posição, talvez, na minha opinião. Não sou médico para dizer, mas teria que ser uma posição que você não tivesse contato nenhum com a parte frontal da pessoa ali, o rosto, boca, né? E tem que ter muito cuidado, né? Enfim, eu acho que o bom senso também prevalece, né? Então, se você tá com condições, com sintomas, não faça sexo, né? Diga não. Isso é muito importante. Você pode dizer não e deve dizer não. Então, você que não tem dúvida, não está se sentindo confortável, não faça sexo com seu parceiro ou sua parceira, né? Agora não, Everton, porque o que eu às vezes escuto, muita gente perguntando
eu tô com meu parceiro, minha parceira, eu tô com medo de fazer sexo e pegar o coronavírus. Tá, primeira coisa, um dos dois está contaminado, está infectado com Covid-19? Não, então você não vai pegar, não tem como pegar, né? Então, mesmo o sexo não vai passar o Covid-19 para você. Lembrando que se um dos dois estiver, né, mesmo assintomático, que é aquela pessoa que não demonstra os sintomas, pode transmitir para a pessoa, né, não pelo ato sexual em si, mas principalmente pelo beijo, tá? E a quinta e última dica, né, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, prevenir nesse primeiro momento, né, sempre, lógico, mas nesse primeiro momento você precisa pensar em se prevenir de todas as maneiras, não só do Covid-19, mas também pensar em prevenir o HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis, né, que são as DSTs. Por quê? E também evitar uma gravidez não planejada nesse período de isolamento, né? Então, não só pensar também no Covid-19, mas também em outras doenças que vão afetar o seu sistema imunológico, certo? Então, isso é muito importante. Então, essas foram 5 dicas super interessantes, certo? E então, só para a gente finalizar esse podcast, eu espero que esse podcast possa ter contribuído para o conhecimento de vocês, principalmente na questão da sexualidade. Everton, vamos lá. Vamos falar sobre um resumo de tudo que a gente está falando aqui. Então, Covid-19 a gente pode ser transmitido pelo ato sexual, sêmen ou fluido vaginal? Não. Até hoje, quando eu estou falando, pode ser que saia um estudo da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que diga o contrário. Mas até hoje, pelas informações que nós buscamos, você não é contaminado pelo ato sexual. Porém, você pode ser contaminado pelo beijo, tosse, espirrar, ou vírus em superfícies. Então, né, o ato sexual em si não. Então, algumas dicas são importantes, que é o que a gente falou, né? Um resumo para você entender. Então, fazer sexo com seu parceiro é muito mais seguro, certo? Ter vários parceiros agora não é o momento, né? A masturbação não espalha o Covid-19, principalmente se você lavar as mãos antes e depois, né? Desse ato, 20 segundos, lembrando. Os brinquedos sexuais, então, Everton, transmite o Covid-19? Não, desde que você lave com água e sabão pelo menos 20 segundos antes, certo? Eu não tenho nenhum estudo, acho que ninguém fez nenhum estudo ainda, de quanto tempo o vírus do Covid-19 sobrevive, por exemplo, um brinquedo sexual, pelo material que ele é feito. Mas, se você buscar informações sobre plástico, a gente vai ver uma média aí até 9 dias, 3, 4, 5, depende se o país é tropical ou não, então tem uma regra básica aí que é legal você seguir. Mas se você lavar com água e sabão 20 segundos antes e depois, há grandes chances de que isso não aconteça, tá bom? E lembrando-se que se você, né, for fazer sexo e com a pessoa e você não tem certeza se ela tem ou não, ela pode ser assintomática, e você quer fazer sexo de qualquer jeito, evite beijar, né? Não beije, tente fazer isso da melhor maneira possível. De preferência, não faça, pelo menos no período de 14 dias, né, que é o processo de incubação do vírus. Mas, se você for, não, eu quero porque eu quero, né, tome esse cuidado com relação ao sexo. Sexo anal, como o vírus foi encontrado nas fezes, então é interessante você usar o preservativo, não fazer sexo sem a devida proteção, ok? E sempre lavar as mãos e tudo que você for tocar, sempre, ok? Então essas foram as dicas, né, que eu dei sobre o sexo durante esse período de quarentena, de isolamento social, nesse período do Covid-19. E o mais importante que a gente tem que entender é que o sexo, certo, não transmite o Covid-19. Porém, todavia, contanto, nós temos outros contatos durante o ato sexual. Beijamos, abraçamos, mordemos, né? Então, a boca está presente em todos os processos. Será que vale a pena, né, você correr o risco? Eu acredito que não, né? Em alguns casos, não. Outros que você tem certeza, minha parceira não tem nada, a gente já tem todo esse controle, não há problema nenhum. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui. Se você gostou, compartilhe esse podcast com outras pessoas. Vamos passar ainda mais conhecimento nesse período do isolamento social que nós estamos vivendo. O conhecimento é o que nos traz força e nós podemos juntos superar esse momento difícil que nós estamos passando. Combinado?
Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. E não esqueça de compartilhar com mais pessoas também. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa? Para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira.